Tem um ditado que diz: vai, e se der medo, vá mesmo assim, vá com medo e tudo. Porque se você não for pra frente, você não sai do lugar, você estagna na vida. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre o tema medo. Essa é uma dúvida que vocês me perguntam bastante. Quem tem problema de autoestima geralmente tem muito medo de mudanças, então essa é uma dúvida recorrente que eu sempre recebo aqui na caixinha de perguntas do Instagram. Então hoje eu vou falar sobre o medo. Muitas pessoas querem saber como que faz para superar o medo, né? Como que faz para a gente poder seguir em frente. E quando a gente precisa ultrapassar um obstáculo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enfrentar ele, né? A gente precisa tirar ele da nossa frente para a gente poder ir avante. Com medo é a mesma coisa. Não há outro jeito de superar os seus medos senão enfrentá-los. Isso é fato. Independente do medo que seja, o medo de falar para outras pessoas, o medo de dirigir, medo de nadar, medo de ir numa entrevista de emprego, todos esses são medos reais e você pode ultrapassar a barreira deles, trabalhando muito a sua autoconfiança e visualizando tudo aquilo que você vai viver se você superar aquele medo. Sim, é essa a ideia que você tem que ter na mente. Vamos supor que você tem medo de dirigir um carro. Ok, eu tenho medo de dirigir porque lá na minha infância, de repente, eu sofri um acidente de carro e aquele acidente me deixou traumatizada, eu não consigo dirigir hoje. Ok, foi um fato que ocorreu no seu passado e que hoje você ainda não superou. Nesse caso, você pode buscar ajuda psicológica se você não conseguir sozinho. Mas o que vai ser importante para você enfrentar esse medo é olhar lá para sua história do passado. Ok, eu sofri um acidente, me machuquei e hoje eu tenho medo de carro. Porém, se eu dirigisse, eu poderia trabalhar num emprego melhor, né? Porque eu poderia trabalhar, por exemplo, numa empresa grande, na parte de vendas. Ou então eu poderia viajar para o lugar que eu quisesse, era só pegar o meu carro, abastecer e ir para onde eu quisesse. Eu poderia visitar mais os meus amigos se eu dirigisse. Eu poderia ajudar mais pessoas se eu dirigisse, né? De repente eu podia levar minha mãe no mercado, as minhas tias que não têm carro. Eu poderia fazer várias coisas boas se eu dirigisse. Então, olha só, você tem que pensar em quais são os ganhos que você vai ter se você conseguir ultrapassar esse medo. E aí eu vou te propor para você fazer esse exercício durante 7 dias. Você não vai pensar no medo de dirigir, não. No pavor que você tem de dirigir, não. Você vai pensar nos benefícios que você vai ter se você começar a dirigir. E aí você vai ficar durante 7 dias visualizando isso na sua mente. Você pegando o carro, você indo aonde você quer, indo e voltando rapidinho, né? Porque você vai ter o carro. Você indo fazer viagens para lugares lindos, né? Naquelas paisagens lindas e você passando de carro ali naquelas paisagens. Tudo isso você vai imaginando e trazendo essa sensação para a tua mente. Faz esse exercício durante 7 dias e depois tente entrar dentro de um carro e veja o que você sente quando você pega no volante. Não ligue o carro, é só para você sentir. Se ainda tá com medo, eu tô com medo. Então faça mais vezes esse exercício. Não, eu tô me sentindo preparada. Então siga adiante, né? Contrate uma pessoa com paciência para te ensinar. Existem várias escolas que têm profissionais habilitados para dar aula de direção, inclusive com suporte psicológico, né? E aí você vai e faz as aulas. E aí você vai ver como vai ser tão natural você ter ultrapassado esse medo.
Isso serve para outros medos também, medo de nadar, medo de andar de avião, medo de conversar em público. Tudo isso é treino. Mas para você superar aquele medo, você precisa se visualizar. Como você seria se você conseguisse ultrapassar aquele medo? É essa energia que vai fazer você mudar o seu padrão mental. É essa energia que vai fazer você superar o seu medo. Tem que enfrentar, tem que ir em frente, ir avante. Não tem como contornar o medo, né? Eu vou contornar esse medo aqui, depois eu volto para falar com ele. Não tem como. Então a gente precisa enfrentar as situações de frente. Não se deixe ficar paralisado por causa do medo, porque isso vai te impedir de viver situações maravilhosas. A gente precisa sempre olhar para isso e fazer essa pergunta: o que esse medo está impedindo na minha vida? Sempre se faça essas perguntas. E é claro, faça as coisas no seu tempo. Não tô falando aqui para você forçar uma situação, ir lá e pegar um carro e dirigir. Não é isso. A gente vai fazendo um processo devagar, pra gente ir trabalhando o medo aos poucos. Porque afinal de contas, esse medo foi criado lá atrás, né? Por alguma situação que você lembra ou não. Mas ele foi criado na sua mente. Tem um ditado que diz: vai, e se der medo, vá mesmo assim, vá com medo e tudo. Porque se você não for pra frente, se você for dar atenção ao medo, você não sai do lugar, você estagna na vida. Você nunca vai elevar de nível. Então não impeça que o medo te bloqueie. Não impeça que o medo trave a sua vida. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo que vocês pediram para eu gravar sobre o tema de medo. Continuem mandando as questões aqui para eu poder gravar vídeos para vocês. Se você já é inscrito aqui no meu canal, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Nas demais redes sociais você me encontra como Daniela Souza Terapeuta. Gratidão pela sua atenção, um beijo e até o próximo vídeo.